eu sou Tawane de Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Gente, no vídeo de hoje eu vim contar... Deixa eu tirar o som. Eu já contei pra vocês meu celular novo, né? Já. No meio do vídeo, mas eu não mostrei ele ainda. Olha que lindo. Apaixonada nele. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a fisioterapia. Por que raios uma pessoa que queria meteorologia, queria meteorologia foi parar em fisioterapia? Então no vídeo de hoje eu vou contar a minha história porque eu escolhi fisioterapia. Eu estou num cenário bonitinho hoje. Não, mas é sério, eu adoro esse cenário. É onde eu durmo, né? Então eu adoro esse cenário. Enfim, a minha mãe fala desde que eu era criança que eu sempre falei, ou que ela sabia que eu sempre seria da área da saúde. Bom, eu quando era criança eu realmente não achava isso. Eu achava que eu ia ser atriz. Mas quando eu fui crescendo, a minha mãe foi me botando... Eu participei de negócio de modelo, cheguei até a ganhar um, mas... comentar isso. Enfim, aí ela ia me botar negócio de atriz, só que era lá no Rio. Eu fui chamada pra participar de uma agência, só que eu desisti porque eu não queria ficar longe da minha família. Enfim, não era pra mim ser atriz, nem modelo, nem nada do tipo. Não seria meu perfil, digamos assim. Mas enfim, eu gosto de conversar com a câmera e tal, só que eu não sei, eu acho que eu não senti, tipo, firmeza naquilo. Quando eu tinha 14 anos, eu tava numa conversa com meus avós e com a minha mãe, e aí a gente começou a falar de como era linda a profissão meteorologia. E eu realmente achava linda aquela profissão. E eu perguntei, calma aí que eu acho que a memória da câmera tá acabando. Pronto, agora tudo certo. Depois que eu esqueço de apagar os vídeos, aí a memória fica acabando. Agora tudo certo, tem memória suficiente pra falar o quanto eu quiser. Aí eu tava numa conversa com meus avós, a gente começou a falar das profissões, aí a gente entrou no assunto meteorologia. E eu realmente me apaixonei pela profissão. Eu pretendo fazer por hobby essa faculdade porque eu acho incrível meteorologia. Sério, eu acho incrível você saber sobre as coisas que a meteorologia estuda. Então eu realmente queria muito fazer essa faculdade. E eu fiquei no meu primeiro ano do ensino médio falando que eu ia ser meteorologista. E até metade do segundo eu tava com foco em ser meteorologista. Quando eu comecei a conversar, eu converso muito com meus pais, e aí eles falaram que pra fazer meteorologia eu ia ter que morar longe. Se eu fizesse a profissão, eu ia ter que morar em outro país, porque no Brasil, infelizmente, meteorologia não é tão valorizada. Então começou a vir aquele monte de negócio na cabeça, e eu falei, gente, eu não quero ir embora do Brasil. Apesar de agora eu querer, na época eu não queria ir embora do Brasil, porque eu sou muito apegada à minha família. Então eu não queria fazer faculdade longe, nem nada do tipo. E deixei pra lá, não decidi nada no segundo ano do ensino médio. Ano passado eu comecei a pesquisar sobre profissão e tal. E aí a gente teve uma visita no ML, né? Porque minha escola sempre faz isso com os terceiros anos. A gente vai lá no ML e estuda, faz os negócios lá com os cadáveres. E eles mostram e tal. E eu voltei, como minha mãe disse... Não sei se é um brilho no olhar, porque fica feio, né? Falar brilho no olhar depois de ver um cadáver e tal. Mas eu realmente gostei muito do que eu vi. E aí eu decidi que eu seria da área da saúde. Naquele momento lá minha mãe falou, pensa de novo sobre as profissões, vê o que você quer. E aí eu comecei a pesquisar. Eu não queria de jeito nenhum, e até hoje eu não quero, odonto e enfermagem. Não faria de jeito nenhum. E aí veio na minha cabeça fazer medicina. Eu sei que medicina é absolutamente muito difícil. Você passar tanto por uma faculdade federal quanto particular é difícil. Você tem que estudar muito e tal. E eu fiquei, eu acho que 2 semanas na minha cabeça com medicina. Acho que foi 2 semanas só, se eu não me engano. Meus melhores amigas sabem, meu namorado. E eu não contei pra ninguém. Tipo, eu contei pros meus melhores amigos, pro meu namorado e pra minha mãe. Só. Não contei pra mais ninguém. E pro meu avô. Não contei pra mais ninguém porque eu tava esperando ver se era isso mesmo que eu queria. Aí eu tava na sala de aula, o meu professor de português, né, de literatura no caso, ele é diabético e ele precisa tomar uma injeção. Eu não sei explicar direito. Ele falou assim, gente, quem quer aplicar em mim, não sei o que lá. E ficou todo mundo comigo. Eu falei, professor, eu aplico. Igual aquelas crianças felizes. Então, aí fui eu, aí eu apliquei a injeção no braço dele e tal. Aí uma amiga minha que sentava do meu lado, a Mari, que ela hoje faz medicina, beijo amiga,
Ela conversou, nossa, você ficou tão feliz, por que você não faz alguma coisa na área da saúde? Eu falei, então, tô pensando nisso, mas eu ainda não sei. Aí a gente conversa vai, conversa aí, não sei o que lá, e eu falei que medicina talvez eu queria, mas não tinha certeza, não era aquele brilho no olhar. Ela, pesquisa sobre fisioterapia, você vai gostar, que pelo que você me falou, você vai gostar. Torço pra estar me aparecendo, porque a bateria da câmera acabou no meio do negócio, eu botei pra carregar, só que foi muito pouquinho. E a bateria acabou, enfim, espero que esteja parecendo que eu tô gravando com a câmera traseira. Primeira vez que eu gravo vídeo assim, então vamos ver, né? Vídeo mesmo, vlog eu já gravei. Aí eu falei, pô amiga, eu vou pesquisar e tal, beleza. Aí cheguei em casa, comecei a pesquisar, e aí eu comecei a gostar, me encantar, vi como é que ela atuava, o que que ela fazia, porque eu acho medicina incrivelmente muito legal. Só que as partes que eu gosto de medicina, digamos assim, o que a medicina faz eu acho encantador. Só que o que a fisioterapia faz é apaixonante, pra mim é tipo muito apaixonante, porque eu gosto do que a fisioterapia faz. A fisioterapia cuida da reabilitação dos pacientes, a medicina ela trata tudo. Ela faz antes da reabilitação, digamos assim. Não sei explicar direito pra vocês, mas eu gosto do que a fisio faz. Eu gosto de como ela trata os pacientes, de como você se envolve com os pacientes, porque você tem que tocar eles, você cuida da reabilitação. E é muito apaixonante. Não sei falar, gente, é apaixonante demais pra mim a fisio. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu pesquisei salário, porque a gente sempre tem que pesquisar essas coisas pra ter certeza. E eu vi que o salário de fisio é bem baixinho, que fisioterapia não é valorizada no Brasil, e eu fiquei com muito medo de passar perrengue ou coisas do tipo. Então eu conversei com a minha Dinda, que é fisioterapeuta. Um beijo, Dinda. E aí ela falou que não era assim. E eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, que tem gente maravilhosa no YouTube explicando sobre o salário. E eu fui me apaixonando, eu vi que se a gente correr atrás a gente consegue. Vai ser difícil, a gente não vai sair da fisioterapia, vai sair da faculdade de fisioterapia ganhando 10 mil por mês. Isso eu acho que é quase impossível de acontecer. Não é impossível, mas é quase impossível de acontecer. Se você quiser, você consegue. E aí eu falei, não vai ser o salário que vai me desmotivar, eu vou correr atrás, assim como eu sempre corri de tudo que eu quero, eu sempre corro atrás. Então isso vai ser mais uma etapa na minha vida que eu vou ter que correr atrás. E eu tô adorando a fisioterapia onde eu faço. Eu tinha passado por uma federal, eu cheguei a comentar, mas eu tinha comentado em outro vídeo, mas eu não postei. Eu passei por uma federal, só que era muito longe da minha casa e eu não queria ir porque era absurdamente muito longe. E eu falei que eu não ia aguentar ficar tão longe dos meus parentes, dos meus avós, da minha mãe, essas coisas assim. Então eu decidi não ir. Eu ia fazer em Barra Mansa, que é perto de Angra, a faculdade. Só que Deus, eu tenho muita fé e ele conversou muito comigo. Quando eu fiz a inscrição para a faculdade de Barra Mansa, eu ia fazer a prova na outra semana. No dia seguinte saiu no rádio que fisioterapia ia vir pra Angra. Só que não deu previsão. E aí a minha mãe conversou comigo e tal. A previsão era do meio do ano. E aí o Gabriel foi lá, porque a dele já tinha, que é engenharia civil. Foi lá e falou que já estava aberta a inscrição pra físio. E eu fiquei maravilhada, só sabia agradecer a Deus, porque era um sonho que estava se realizando. E hoje eu tô realizada, apesar de ser F, como eu e a Tainara falamos ainda. Porque a cada período você ganha uma letra de fisioterapia. É maravilhoso, é encantador, é matéria pra caramba, você estuda muito, mas é maravilhosa a profissão. E essa foi minha história com fisioterapia, veio desde o berço, digamos assim, como a minha mãe fala, eu sempre soube que ia ser da área da saúde, fiquei em dúvida e eu escolhi físio porque eu acho que a área o que me mostrou a gostar de fisioterapia é como ela cuida, sabe? Porque você... não sei explicar, gente, mas o que ela trata, a reabilitação, porque a medicina você trata o paciente das doenças, do trauma, dessas coisas assim. Só que o físio, ele acompanha as pessoas, sabe? Ele vai ter no toque, você fica mais próximo do paciente. Eu acho isso maravilhoso que a fisioterapia proporciona. E apesar dela ser muito desvalorizada, o que é uma coisa muito ruim no Brasil, eu tenho fé de que ela vai ser valorizada e vão perceber o quão é importante ter um fisioterapeuta em qualquer área. Porque se você se machucou no esporte, você precisa de um fisioterapeuta. No pré e no pós-operatório no hospital, você precisa de um fisioterapeuta.
em qualquer área, tem dermato, que é as áreas das mulheres, celulite, essas coisas assim, você precisa, tem área que o fisioterapeuta se envolve. Então, fisio tem muitas áreas e isso é encantador, apesar dela não ser tão valorizada, que ainda vai ser, eu tenho certeza nisso. Então foi esse, gente, o vídeo. Milhões de beijos, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Então é isso, por isso que eu sou tão apaixonada por fisioterapia. Beijos e até o próximo vídeo, tchau!